Pessoal, a gente vai entrar agora na parte de projeto de eixo. É o capítulo 7 do livro do Shigley. Então vamos lá. O eixo é definido como um elemento rotativo, usualmente de seção transversal circular, usado para transmitir potência e movimento. Então deixa eu escrever isso aqui. Elemento de rotativo usualmente de seção transversal circular, circular, usado para transmitir potência e movimento. Então, antes da gente começar o assunto propriamente dito, quero fazer duas observações aqui. Então vamos lá. A primeira é que o eixo só pode ser dimensionado após serem determinados pelo menos parcialmente os esforços e dimensões dos elementos acoplados a ele. Então, para dimensionar o eixo, eu tenho que saber pelo menos parcialmente como é que vão se comportar os esforços e qual vai ser as dimensões, a geometria dos elementos que vão estar acoplados a ele. Então, é um elemento que eu vou projetar já no final do meu projeto como um todo. Então, o eixo deixa eu subir isso aqui. Só pode ser determinado, dimensionado, na verdade, após serem determinados pelo menos parcialmente os esforços e dimensões dos elementos acoplados a ele.
A outra observação é que o equacionamento que resulta no dimensionamento do eixo, né, já foi trabalhado no estudo de fadiga. Então, tudo que a gente viu em fadiga se enquadra perfeitamente no projeto de eixo, no dimensionamento do eixo. Então, vamos lá. O equacionamento que resulta no dimensionamento do eixo já foi trabalhado no estudo de fadiga. Então, seguindo, a gente vai falar do primeiro tópico, que é material do eixo. Como escolher esse material, né? Mais especificamente, como escolher o tipo do aço. Então, vamos lá. Material do eixo. Eu vou copiar aqui o que eu escrevi, que seria mais complicado escrever enquanto estou gravando, já que é um pouco mais complexo, né? E envolve um pouquinho de espaçamento. Pronto, vamos lá. Ó, em termos de material do eixo, a gente vai falar primeiro de dimensionamento. E no caso do dimensionamento, eu tenho duas ideias principais, ou dois limitantes. O primeiro são as tensões ou a resistência do material, e o segundo é a rigidez. Beleza? Tanto um como o outro pode ser o limitante do meu projeto. E ser ele que vai definir o meu dimensionamento, né? E o meu material até. Então vamos lá. Primeiro, falando de tensões e resistência, o que é que vai influenciar? Em termos da resistência, vai influenciar o tipo do aço. Em termos de tensões, tipo do aço. Em termos de tensões, vai influenciar a geometria, que é o D, né? O meu diâmetro do eixo. Se eu for por aqui, pelo tipo do aço, mudando o material do aço, eu vou alterar as propriedades de resistência. Que eu tenho aqui a resistência ao escoamento e a resistência à última tração, por exemplo. E aí, por exemplo, melhorando o aço, aumentando a sua resistência, eu termino aumentando o custo também, porque um aço mais resistente é mais caro. Só que tem um limite. Se eu aumentar muito a resistência, a minha fração de resistência ela cai e o meu coeficiente Ka também cai. Isso faz com que o meu limite de fadiga ou a minha resistência à fadiga termine caindo. E também, já do lado das tensões, o meu Q sobe, né? Minha sensibilidade ao entalhe vai subir.
vai fazer com que o meu material seja mais sensível às concentrações de tensão, que vai impactar nas minhas tensões. Então, aumentar a resistência até certo momento vai ser vantajoso, obviamente que não financeiramente, né? Mas vai chegar um momento que esse aumento não vai ser efetivo, vai deixar de ser vantajoso. Por outro lado, para minha geometria, quando eu, por exemplo, aumento o diâmetro, eu vou estar aumentando o volume e peso do material. E isso vai aumentar também o custo. Então, como é que eu relaciono essa questão de geometria e tipo do aço? Eu posso chegar numa etapa em que eu tenho essas duas opções. Seria aumentar a resistência do aço e diminuir o diâmetro dele, ou diminuir a resistência e aumentar o diâmetro. No primeiro caso aqui, aumentando a resistência, eu aumento o custo. Diminuindo o diâmetro, eu diminuo o volume, que eu vou abaixar o custo. Quem é que vai sair preponderante? Então, geralmente quando eu faço isso, eu termino envolvendo um custo mais caro. Mudar o tipo do material geralmente é mais caro do que o ganho que eu tenho diminuindo o volume dele. E aí pode surgir também essa outra opção, que seria diminuir a resistência e aumentar o diâmetro. Quando eu faço isso, diminuindo a resistência, eu estou escolhendo um material mais barato, que eu vou reduzir custos, e aumentando o diâmetro, eu estou aumentando o volume, que vai aumentar custo. Geralmente essa é uma opção que vai reduzir meus custos, né? Então, se vai reduzir meus custos, seria sempre a melhor opção. Na realidade, não. Muitas vezes a gente tem limitações de volume ou peso que fazem com que seja necessário aumentar a resistência e diminuir o diâmetro. Ou, por exemplo, no caso do Baja, que tem uma restrição muito mais complexa, né? Tem uma restrição de volume e de peso financeiro aí envolvido. E aí você tem que chegar num balanço que seja ótimo em relação a esses três fatores, né? Nem eu posso diminuir demais a resistência e fazer um eixo que seja muito grande, né, e vai acarretar muito em termos de peso do veículo, já que é um veículo de competição. Ou então eu posso aumentar bastante a resistência, diminuir o diâmetro, deixar meu veículo mais leve, só que aí esse eixo sairia caríssimo, né? E é outra limitação que o projeto tem, né? Uma limitação financeira. Beleza, pessoal? O outro limitante que eu tenho de projeto é a rigidez. Então, a gente está acostumado a dimensionar considerando somente a tensão e a resistência. Mas pode ser o caso da minha rigidez ser aí o coringa, ser ela que está causando a minha falha, né? Quando eu trato de rigidez, eu tenho falha por deflexão ou por declividade. Então pense que eu tenho um eixo bem longo, apoiado por dois mancais nas extremidades, e no centro dele eu tenho uma engrenagem, né? Transmitindo potência para outra engrenagem. Pode ser que por esse eixo ser longo, né, ele sendo esbelto, pode ser que a deflexão no ponto que eu tenho o engrenamento seja grande o suficiente para atrapalhar esse engrenamento. Então, como requisito de projeto, eu teria que aumentar esse diâmetro para poder diminuir essa flexão, essa deflexão aí do meu eixo, e não prejudicar esse engrenamento. Então eu posso ter tanto a tensão e resistência como a rigidez sendo meus limitantes de projeto. Só que a diferença é que quando eu trato de rigidez,
ela só vai depender da geometria, isso é, do diâmetro, né? Por quê? Porque eu posso mudar o tipo do aço, aumentar a resistência dele ou diminuir, isso não vai importar. Porque para o aço, em geral, as constantes de rigidez, que são o E e o G, se mantêm constantes. Dessa forma, eu escrevi isso aqui, ó. Pode influenciar na escolha do material se for o limitante do projeto. Já que sabendo de, podemos escolher o material para reduzir custos, satisfazendo as tensões. Então, apesar da rigidez não ser afetada pelo material, ela pode vir a determinar o meu material de alguma forma, né? Indiretamente. Por exemplo, nesse exemplo que eu citei, eu tenho uma falha aí por deflexão excessiva, vamos dizer. E aí eu aumento o diâmetro, mas, embora eu tenha falha por deflexão, em termos das tensões, a resistência está ok. Então eu vou ter que aumentar o diâmetro do meu eixo para que ele fique ok para rigidez também. Mas aí se eu aumentei o diâmetro do eixo, para as tensões e resistência ele está superdimensionado. E o que é que eu posso fazer com isso? Eu posso então mudar o material desse eixo, pegar um material que tem uma resistência menor, né, já que meu diâmetro ele vai ser aquele determinado pela rigidez. Por quê? Porque a rigidez só vai depender do diâmetro. Então eu posso diminuir meu material, diminuir a resistência do meu material, né, diminuir os custos envolvidos e manter um diâmetro que atenda tanto as tensões como a rigidez. Dessa forma, a minha rigidez pode se intrometer aí na minha escolha do meu material. Outra coisa que é importante é que quando eu trato de tensões e resistência, isso só me envolve a geometria local. Por isso que a gente faz uma análise de seções críticas, é bem local mesmo, né? Ou seja, se na minha seção eu tenho a seção crítica e eu sei que nenhuma outra seção vai ter tensões tão grandes como ela, eu só preciso garantir que eu não falhe nessa seção por tensão e resistência, que eu estou garantido para todo o meu eixo, por assim dizer. Já a rigidez, ela vai depender da geometria completa do meu eixo. Então, se eu estou no limite da rigidez ali no ponto, por exemplo, do exemplo da engrenagem que eu falei, mas numa seção do meu eixo está bem tranquilo, eu não tenho problema. Em outra seção, por exemplo, eu não tenho problema de rigidez, não tenho nenhum elemento lá, não tenho carga, estou tranquilo. Para reduzir custo eu quero diminuir, para reduzir o peso, por exemplo, eu quero diminuir o diâmetro naquela seção. Se eu diminuir, isso pode terminar impactando na deflexão da seção onde está a minha engrenagem. Então, em termos de rigidez, ela vai depender realmente da geometria completa do eixo. Por isso, só pode ser analisado depois que toda a geometria do eixo for definida, ou seja, todas as dimensões, comprimentos e diâmetros. Beleza, pessoal? E o que é que acontece? A gente faz o dimensionamento do eixo para resistência, e aí quando a gente define o diâmetro de acordo com a resistência, os comprimentos, né, que vão ser outros critérios que vão definir. Mas uma vez definido isso tudo, eu analiso a rigidez. Se a rigidez estiver ok, beleza. Se não estiver ok, aí eu tenho que adaptar para essa rigidez, para esse problema de rigidez, né? Mas é bem mais simples do que fazer um cálculo de resistência novo. Então, outra coisa que eu coloquei aqui é a ideia
geral, né, de um projeto ótimo seria começar a escolha com material barato, um aço aí de baixo ou médio carbono, para os cálculos de resistência e tensões. Se a resistência predominar sobre a rigidez, pode-se escolher um material mais resistente, reduzindo o diâmetro até que a rigidez se torne preponderante. Então eu posso meio que brincar com isso. Opa, minha rigidez, minha resistência é preponderante. Então, se eu quiser diminuir o diâmetro do meu eixo e escolher um material melhor, eu posso fazer isso até o momento em que a minha rigidez passe a ser preponderante. Aí eu sei que eu já não posso mais diminuir esse diâmetro. Se for o contrário, minha rigidez é preponderante, meu diâmetro está ali fixado, eu posso escolher um material mais barato até o momento que minha resistência e minhas tensões se tornem preponderante a minha rigidez. E aí eu sei que eu não posso mais andar, né? Não posso mais fazer esse jogo. E aí eu chego num projeto de eixo em termos de material que está na região ótima. Beleza, pessoal?